Olá, sejam muito bem-vindos ao FIFA Nerd Esportes, falando um pouco das futebol. Vamos falar hoje então um pouco de como estão atualmente as seleções campeãs mundiais de futebol. Obviamente a Copa vai acontecer em 2026, mas como estamos iniciando as eliminatórias em todo o mundo, vamos analisar então aquelas seleções que nós sabemos que são as atuais campeãs que já conquistaram na sua trajetória como seleção uma Copa do Mundo. Então pedimos que vocês assistam o vídeo até o final, aproveita aí para se inscrever no canal, continuar dando essa força para nós. Estamos crescendo aos pouquinhos e isso é o que é mais importante, pois incentiva muito a gente continuar estudando e trazendo artigos e matérias interessantes para vocês, seja da cultura pop ou seja tá, sobre futebol. Vamos lá. Falar um pouquinho inicialmente das seleções sul-americanas. As seleções sul-americanas, nós temos no nosso quadro de conquistas 3 seleções. O Brasil, pentacampeão do mundo, indiscutível, a Argentina, tricampeã, e também o Uruguai, que também tem aí 2 conquistas bem históricas também de Copa do Mundo. Mas falando então um pouquinho delas, vamos começar falando da seleção uruguaia. A seleção uruguaia, ela passa por um momento de transição bem interessante, porque o Uruguai está agora sendo assumido e dirigido pelo Marcelo Bielsa, ou Louco Bielsa, um treinador extraordinário argentino, que por onde passou deixou trabalhos muito bem desenvolvidos, deixou excelentes legados. Não é à toa que ele tem no seu currículo conquistas interessantes, inclusive acessos de um clube da Premier League, da Série B para a Série A principal. Então podemos entender que esse Marcelo Bielsa é um técnico visionário de futebol extraordinário. E como que ele inicia seu trabalho na seleção uruguaia? Ele chega na seleção uruguaia com a mentalidade de entender que o Uruguai precisa fazer uma mudança de transição, de geração de jogadores e atletas, e por isso que ele já chega fazendo convocações pela qual ele, nesse momento, não conta com o Luizito Soares e nem mesmo com o Cavani. Ou seja, nós que já há muito tempo já acompanhamos o Uruguai em grandes jogos, em grandes partidas, em grandes competições, inclusive enfrentando o Brasil e jogando Copa do Mundo, abrir mão de Luizito Soares e Cavani requer do técnico uma certa confiança, uma certa responsabilidade e uma certa condição de fazer com que o povo uruguaio compre a ideia de que o Uruguai, nesse momento, é uma seleção que tem uma geração de jogadores jovens chegando aí, entre eles o Valverde, que joga no Real Madrid com grande sucesso, o De Arrascaeta, que joga aqui conosco no Brasil pelo Flamengo, e outros jogadores de destaque, inclusive alguns jogam em grandes clubes, sem ser principais protagonistas, mas são peças-chave. E o Bielsa começa essa sua trajetória de seleção do Uruguai bem interessante, porque o Uruguai inicia as eliminatórias usando a base de um time jovem, com esses jogadores todos, ele assumindo à frente toda a responsabilidade de como tem que ser as competições, e o Uruguai começa a ter uma proposta de jogo muito mais definida, buscando os jogadores mais jovens, e ali o Uruguai fez uma estreia bem interessante quando vence por 3-1 o Chile na última sexta-feira, dia 8. E tivemos ali gols do Dela Cruz, gols do próprio Valverde, o Chile que ainda tem uma experiência do jogador Vidal, que é do Atlético Paranaense, jogou no Flamengo recentemente, e o Uruguai continua tendo ali no Marcelo Bielsa qual é o tipo de visão. Ele tem o goleiro, o Roquete, que é esse goleiro da Inter de Porto Alegre, que está jogando uma Libertadores de forma fantástica como goleiro, sem dúvida alguma, como goleiro titular número 1 da equipe, pegando muito bem no gol. Depois ele tem uma defesa com jogadores jovens ali, onde tem o Nandez, o Cáceres, o Vinha e o Piquerez do Palmeiras. E é uma defesa que os jogadores sabem sair jogando. Meio campo tem o Valverde, o Gás e o Dela Cruz, que também faz gols. E na frente ele tem o garoto Araújo, o Núñez, que é o jogador do Liverpool, importante, e o Pellistri. Então são jogadores que fazem aí no Uruguai uma equipe hoje competitiva, uma equipe que está disposta então a iniciar uma trajetória nova na seleção, tentar chegar à Copa do Mundo, jogar Sul-Americanos,
aqui de uma forma com que o espírito da raça uruguaia seja resgatado e esses jogadores consigam, então, evidentemente, mostrar que hoje respeitamos o Soares e o Cavani, se precisarmos contar com eles, mas nós precisamos construir um Uruguai hoje que não dependa desses dois veteranos jogadores, e sim, essa geração nova precisa ter os seus novos Soares, seus novos Cavani, seus novos jogadores que possam ter um destaque. E essa vitória contra o Chile deixou ali impressão bem